o movimento da consciência é comparado ao movimento de um pêndulo. Sim. Nós estamos ainda oscilando entre as polaridades. A consciência se tornará onipresente e onisciente quando o pêndulo parar de oscilar. Mas, para nós, isso ainda vai demorar umas eras. Então, não nos preocupemos com isso. Nos preocupemos em como esse pêndulo está balançando, como esse pêndulo da nossa consciência está oscilando entre o bem e o mal, que é tema do Arcano 15 hoje. Nossas reflexões vão girar muito em torno do que é o bem e do que é o mal, e de como nós podemos identificar o mal que nós ainda temos em nós e que nós ainda praticamos na vida, e o quanto nós estamos identificados com o mal. Porque quando se fala mal, eu sempre recomendo muito cuidado com as palavras, não tome elas literalmente, busque o significado da palavra no contexto da conversa ou no contexto do texto, do livro, enfim. Mal é tudo o que não é bem. Mal é tudo o que não é bem. E bem é Deus. O bem é Deus. E Deus é o bem. Então nós vivemos ainda presos nas armadilhas do mal, sim. Quem de nós ainda não tem pensamentos desviados do bem? Quem de nós ainda não tem pensamentos de inveja, pensamentos julgadores? Quem de nós ainda não sente raiva, ódio, mágoas? Isso é o mal. Tudo isso é mal. Tudo isso causa mal a nós e ao todo. Ao todo, humanidade, não ao todo, Deus. Porque Deus é inatingível pelo mal, pois ele é o bem. Então eu vou inverter a pauta e antes de abrir espaço para as nossas reflexões e antes mesmo de introduzir o Arcano 15, eu vou ler um pequeno trecho do livro Corpus Hermeticum, no qual Hermes transmite alguns ensinamentos ao seu discípulo Asclépios. Hermes, o Tote, recebeu esses ensinamentos da inteligência Poimandres. Provavelmente um grande médium. É muito difícil nós sabermos exatamente quem foi Tote. Se é um mito, se foi um ser real, o quê? Tudo indica que tenha sido um ser real, um receptor e transmissor dos conhecimentos, das ciências, da vida espiritual. Portanto, ao nosso entendimento atual, seria um grande médium. E o Hermes, o Tote, recebe esses ensinamentos dessa inteligência chamada Poimandres, e depois ele transmite esses conhecimentos ao seu discípulo Asclépios e ao seu filho Tati. Então, numa passagem de um diálogo com Asclépio do capítulo o bem está apenas em Deus e em nenhum outro lugar, é o nome do capítulo, né? O bem é sempre Deus, a unidade é o princípio de tudo e o bem é a fonte de tudo. Tudo o que é criado tem paixões e sofrimento, uma vez que a geração por si mesma
é um sofrer. Vamos partir de um ponto de reflexão agora, só um ponto. Não vamos nos estender neste imenso universo de possibilidades aqui. Como é que nós nascemos? Como é a nossa geração de filhos? Como é que nós chegamos a este mundo material? Pelo sofrimento. Nós já chegamos sofrendo. O sofrimento da mãe parindo, o sofrimento do ser nascente quando aspira pela primeira vez o ar, o oxigênio, e isso lhe queima os pulmões com muita dor. Então nós já nascemos sofrendo. O sofrimento é parte da vida aqui no planeta, é parte da nossa evolução. Ora, onde há paixão, o bem supremo não está. E onde o bem está, não há paixão. Do mesmo modo, onde está o dia, não há lugar para a noite, e onde está a noite, não há lugar para o dia. Portanto, o bem não tem lugar no que foi gerado, mas apenas no incriado, em Deus. No entanto, como a matéria recebeu uma participação de todas as coisas, ela participa do bem. Então, nós, apesar de não podermos ser o bem, nós participamos do bem. Nós participamos do bem. É por isso que o mundo é bom, posto que ele produz todas as coisas. Ele é bom na medida em que cria, mas em todo o resto ele não é bom, posto que ainda está sujeito à paixão, é móvel e produz entes sujeitos à paixão. Quanto ao ser humano, o bem se mede nele em comparação com o mal, pois aqui embaixo tudo que não é muito mal é bom, e o bem nada mais é do que o menor mal. Que consolo! Que consolo para nós, né? Não precisamos nos autoflagelar, nos autopunir por causa disso tudo. O menor mal já é o bem aqui na nossa realidade. Porque nós não estamos isentos de paixões, nós não estamos isentos de desejos, nós não estamos isentos da gravidade das forças inferiores que nos puxam para baixo, das tentações, dos vícios, das seduções. Nós vivemos uma constante luta interna com essas forças gravitacionais. Mas nós só venceremos elas o dia em que cessarmos de lutar, o dia que nós pararmos de lutar. Porque se o bem é Deus e o bem é amor puro, o bem não luta, o amor não luta. Então nós só podemos nos livrar das paixões, dos vícios, das seduções, do sofrimento, pelo amor. Somente pelo amor. Quando nós cessarmos as lutas e abraçarmos a tudo com amor. Todavia, aqui embaixo, o bem não pode estar totalmente puro de mal. Ele é alterado pela mescla com o mal, e então cessa de ser o bem e torna-se o mal. Muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo o bem, especialmente quando nós nos propomos a ajudar uma outra pessoa, né? Eu sempre falo que ajudar é uma arte complicada que precisa ser muito bem
aprendida. Às vezes nós achamos que estamos fazendo o bem, e, no entanto, nós estamos fazendo o mal. Quando supomos que podemos fazer algo por este outro ser humano. Isso não quer dizer que não devemos ajudar os nossos semelhantes. Nós precisamos aprender a medida certa da ajuda. Num dado momento, é a ajuda emergencial. Um prato de comida, uma ajuda material, um cobertor, uma roupa, alguma coisa assim. Mas isso é um bem no momento emergencial. Passado o momento emergencial pode ser um mal, porque pode levar aquele ser humano ao vício da indolência, da preguiça. Então é preciso dar o peixe para saciar a fome e em seguida ensinar a pescar para que aquele ser humano seja capaz de se autossustentar pelo seu próprio trabalho. Portanto, o bem só existe em Deus, ou melhor, Deus é o bem. Entre seres humanos, Asclépio, o bem só existe de nome, não de fato. O bem é incompatível com um corpo material envolvido de todos os lados por males, dores, desejos, raivas, erros e opiniões falsas. E a ganância é o maior dos males e é o erro dos seres humanos que os afasta do bem. Dá o que refletir sobre isso, né? O quanto nós podemos nos autoexaminar e, com este autoexame, com esta autoobservação, ir nos tornando cada vez mais conscientes de nós, conscientes dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas sensações que geram pensamentos, emoções e ações, cada vez mais autoconscientes. E se nós não podemos evitar o mal, porque nós estamos no mundo das paixões, da matéria, das dores, dos sofrimentos, dos erros, caminhando na escuridão da materialidade, ao nos tornarmos conscientes do mal, nós vamos minimizando ele e aprendendo o bem, aprendendo sobre o bem, a ser o bem. Quando nascemos, nos agarramos à vida como se ela fosse uma tábua de salvação. Depois, aprendemos sobre os valores das coisas do mundo e desenvolvemos as paixões, e delas vieram os apegos ainda mais petrificados na mente racional. Fomos dominados pelo instinto de conservação e sobrevivência e pelo desejo de posse e poder, desde quando fomos corrompidos pela sociedade, que inclui a família. Veja bem, um ser humano que nasce é um corpo novo, virgem. É um disco sem gravação nenhuma. Este ser humano começa a gravar as suas impressões nesse disco, nesse novo corpo, a partir do que ele traz em si do seu passado, que vai despertando no seio onde ele vai convivendo com as pessoas, com a família, que vão lhe formatando para a vida material. Eu disse, vão lhe formatando para a vida familiar, para a vida material. Eu não disse educando, porque na maioria dos casos e a maioria dos seres humanos não educam seus filhos. Nem a escola, nem a sociedade educa. Formata, dá uma forma para que este ser seja
um instrumento de produção e consumo nessa sociedade materialista. Eu disse a maioria, não disse todos. E eu lembro que sempre quando eu falo em maioria, a maioria se forma a partir de 50% mais um. Então não há nenhum exagero em falar em maioria, porque com certeza 50% mais um, pelo menos, das famílias, das escolas, da sociedade de modo geral, formatam o ser humano e não educam. A criança começa a ser corrompida muito cedo. Ela começa a ser seduzida pela mentira, pela falsidade, pelo Papai Noel, pelo Coelhinho da Páscoa e por outros personagens e arquétipos que a sociedade criou e engendrou para manipular, corromper e formatar o ser humano como um tubo de consumo e uma máquina de produção. O arcano 15, o temido diabo, o Bafomé, né, é o arcano das paixões, o arcano da paixão. Também recebeu diversos outros nomes na popularização dos jogos oraculares, reflete as seduções externas e os vícios sensoriais diversos que dominam a personalidade humana, e ele nos apresenta a existência do mundo das trevas, no qual nós não devemos penetrar, e nos adverte sobre os seus perigos. Mas, ao mesmo tempo, ele nos diz que devemos observar o mal a certa distância, pois, sabendo que ele existe, obteremos as forças e os recursos internos para evitar nos envolver com ele. Veja bem, nós aprendemos muitas coisas certas das religiões e aprendemos muitas coisas erradas também. Porque as religiões, de um modo geral, quando eu falo das religiões, eu falo das organizações dogmatizadas, instituições, as instituições religiosas, igrejas, enfim, elas nos impuseram uma catequese muito densa, muito pesada, baseada no princípio do pecado. Algumas um pouco menos, outras mais, evidentemente. Eu lembro de quando era criança, adolescente, na missa, por minha culpa, por minha culpa, por minha culpa. Isso é autoflagelação, é autopunição, não resolve o problema. E é muita pretensão também nós querermos saber onde foi que se iniciou o mal, onde foi que nós nos deixamos dominar pelo mal, pelos pensamentos negativos, pelos sentimentos negativos. Isso também é uma pretensão demasiada. Não importa onde. Olhar para o passado nem sempre é uma boa maneira de se ressignificar e reconstruir o futuro. Nós temos que olhar para o passado de maneira muito seletiva, pontualmente naquilo que nós queremos trazer ao presente e não nos aprisionar ao passado, não nos prender lá, não permanecer lá nos auto-mortificando. Isso não resolve o problema do mal em nós. Como eu disse antes, a única maneira é cessar toda a luta e se render ao amor. Você não consegue ressuscitar uma flor no jardim, quando ela já morreu. Você não consegue fazer isso. Mas você consegue cuidar daquela plantinha para que ela floresça de novo. E se você ficar lamentando a flor que morreu, você perde toda a beleza do florescimento que acontece naquela planta ciclicamente. Traga isso para nós. Traga isso para nós.
Nós estamos sempre florescendo. Nós somos uma roseira cheia de espinhos e de rosas perfumadas. Se nós vivemos nesse mundo material de paixões, de vícios, de seduções, de erros, de dores e sofrimentos, os espinhos nos são úteis. Nós precisamos deles para nos defender. Mas veja bem que a roseira não ataca. Ela simplesmente se expõe ali com os seus espinhos. Se você atacar ela, você vai se machucar. Você vai se machucar. Você vai se ferir. Ela não vai te ferir. Isso nos traz mais uma alegoria sobre aquela coisa. Tudo é responsabilidade nossa. Somos nós que nos ferimos, nós que nos ofendemos, nós que nos machucamos, nós que sofremos, nós que nos magoamos. De nada adianta terceirizar essa responsabilidade e dizer: ele me ofendeu, ele me agrediu, ele me feriu, ele me magoou. Não. Ninguém tem esse poder sobre nós. Isso parece exagero dizer. Mas se vocês compreenderem a coisa num nível mais profundo, vai ficar muito claro. Ninguém tem poder sobre você a não ser Deus. Quando alguém exerce poder sobre você, é porque você se submeteu. É porque nós nos submetemos. E por que nós nos submetemos? Para aprender. Por que nós erramos? Para aprender a acertar. Por que nós nos submetemos ao poder do outro? Para aprender a exercer o nosso poder. Por isso que na reflexão inicial, lá está dito que todo o bem aqui no mundo material está revestido de mal. Que nós só conhecemos o bem pelo mal, comparando com o mal. Nós vivemos na dualidade. Este é o pêndulo da consciência que oscila entre o bem e o mal. E oscilando, quando a consciência está consciente dessa oscilação, ela vai observando que o bem gera satisfação, alegria, felicidade, e que o mal gera dor, sofrimento. Então nós vamos aprendendo. E na medida que nós vamos aprendendo, nós vamos unindo essas duas partes e nos integrando. Foi o tema do arcano passado, o arcano 14, a temperança, que fala da integração. Vocês já prestaram atenção que nós estamos nos autoconstruindo? A palavra, mais uma vez, cuidado com as palavras. Tá? Essa palavra construção aqui, tá? Ela é específica, ela tem um sentido alegórico, ela tem um sentido simbólico. Nós vamos nos construindo pelo pensamento. Por isso que se diz, nós somos o que pensamos. Preste atenção no padrão dos seus pensamentos. E observe se a maneira como você vive, se tudo que acontece no seu entorno tem ou não tem o padrão predominante dos seus pensamentos. Nós vamos nos construindo. Vejam que ferramenta poderosa nós temos. O pensamento é poderoso. Não ele em si, mas nós nos tornamos poderosos com o pensamento. Vocês estão aqui agora a uma certa distância física de mim. Eu estou vendo vocês através da tela do meu computador. Mas, ao mesmo tempo, eu posso estar aí, eu posso estar na Lua, eu posso estar lá na Índia, lá no Egito, no Japão, em qualquer lugar.
Eu posso estar em qualquer lugar com pensamento, pelo pensamento. É uma ferramenta poderosa que nós temos. Como é que nós estamos nos construindo? Como que os nossos pensamentos estão sendo gerados? A partir do quê? De sensações e emoções, paixões, desejos, etc., e vão se retroalimentando? Ou nós conseguimos acessar um campo superior, a intuição, e captar o que vem de cima? A nossa essência é um diamante. Nós somos um diamante em essência. Mas ainda somos um diamante bruto. Precisa ser depurado, limpado, extraído todo o excesso e lapidado. E esse processo é doloroso. Então, o nosso processo de evolução é um processo de lapidação doloroso, sim. Então, não adianta se queixar. Aguenta firme. Aguenta firme o tanto quanto doer. Que um dia você será uma estátua, um diamante puro. É ilusão achar que nós não vamos sofrer aqui nesse mundo de paixões, gente. De desejos, de seduções, de escuridão, de erros. Nós já nascemos sofrendo. Nós já nascemos pela dor. Quem foi que nos impôs esse sofrimento, essas dores? Foi Deus? Não. Isso foi uma escolha nossa. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós seguimos, escolhemos o caminho de Caim e matamos Abel. Lá no início, aquela história simbólica, pode ser verdadeira, não sei, mas ela tem um simbolismo muito interessante. Quando Abel, o pastor, a paz, a sabedoria, Caim, o lavrador, o agricultor, a luta, Caim mata Abel. Caim representava o conhecimento, lembra lá da árvore da vida, da árvore do conhecimento. Não comam o fruto dessa árvore do conhecimento, senão vocês vão ser expulsos do paraíso. Isso é simbólico. Não precisamos de Deus, vamos seguir o nosso caminho com a nossa inteligência, com a nossa ciência, com o nosso conhecimento, nós resolvemos todos os problemas. Estamos aqui, resolvendo os nossos problemas com a nossa ciência, com o nosso conhecimento. Se tivéssemos seguido o caminho de Abel, talvez fosse diferente. Então, agora não adianta chorar. Não adianta transferir a responsabilidade para Deus. Por que que Deus nos criou para sofrer? Deus nos criou para sofrer. Se Ele é o bem, Ele não poderia ter feito isso. Foi uma escolha nossa. Mas não foi escolha minha, foi não sei quem, lá de quem, de eras passadas. Nós somos todos uma mesma humanidade. Temporal enquanto estamos evoluindo no mundo material, atemporal na eternidade. Então não adianta nos queixarmos. Aguentemos firmes a lapidação. O diabo, o Satanás, nós vemos nas igrejas, na televisão, tudo, muitos religiosos, pastores, padres, enfim, falando do tal Satanás, do diabo, como o tentador, como coisa ruim, é obra do diabo, é não sei mais o quê. Isso é uma maneira de terceirizar nossa responsabilidade. Uma figura mitológica criada para assustar a criancinha desobediente. Quem são essas criancinhas desobedientes? Nós.
Então, cuidado, o diabo vai te tentar, o diabo vai te carregar para o inferno. Então, esse inferno e este céu, transferidos e terceirizados para o exterior, para lugares e personagens, não são nada mais que os nossos estados de consciência. Nós podemos transformar a nossa vida num paraíso ou no inferno. Só que nós não assumimos nem o bem nem o mal, nem o paraíso nem o inferno. Então, o paraíso é coisa de Deus e o inferno é coisa do diabo. Mas são estados de consciência que nós mesmos criamos e vivemos neles. Se nós nos perturbamos, não foi Deus que nos perturbou, nem o diabo. Se nós nos sentimos felizes porque fizemos o bem, não foi Deus que fez, nem o diabo, fomos nós. Então eu vejo muito em certos programas de televisão lá, né? Os pastores, os padres explicando, e documentários que falam da religiosidade, essa coisa toda. Não, porque o diabo, isso é coisa do diabo, a pessoa estava possuída pelo diabo. O que é esse diabo que possui as pessoas? Um espírito obsessor, talvez. Agora, chamar um espírito irmão nosso, um ser irmão nosso de diabo, por ele estar nos obsidiando em sua ignorância, é uma ofensa, que não melhora a situação, não muda. Então, nós temos que parar com essa mania de terceirizar a nossa responsabilidade. Temos que assumir a nossa responsabilidade. Esses mitos criados têm vida própria. Sim, quando nós criamos um mito, um arquétipo, ele é uma forma-pensamento. Portanto, existe no plano astral e vive enquanto nós alimentamos com nossos pensamentos. Eu acho que nós já podemos nos livrar desse mito do diabo. E apesar de que este arcano ainda tem um nome popularizado como o diabo, isso é um jogo das cartas. Quando os sábios, sacerdotes e hierofantes entregaram o jogo para o povo, dizendo assim, vão brincando aí, quando vocês crescerem eu explico isso para vocês. O povo foi brincando e, de acordo com o entendimento, eles foram dando nomes. Então, ao invés de falar das seduções, das paixões, dos desejos, das sombras, do mal, junta tudo isso num mito que é o diabo. Então, não é aqui, é lá, é o diabo. É o demônio, é o Satanás. Eu sou vítima dele. E assim nós vamos indo, mas nós já estamos crescidinhos agora para parar com essa brincadeira, né? E ao invés de bater no peito assim, minha culpa, minha culpa, minha culpa, minha responsabilidade, minha responsabilidade, minha responsabilidade. Porque eu já tenho habilidades suficientes para responder pelos meus atos. Isso é responsabilidade. Então, primeiro, nós precisamos nos tornar conscientes do caráter ilusório desse mundo material, de ambições, de paixões, de posses, de poder, de competição. Um mundo no qual nós criamos sobre ele um modelo de sociedade corrompida no mal, onde aqueles que têm mais tirando dos outros. Esta é a verdade. Nosso modelo de sociedade é um modelo de sociedade na qual não há colaboração e compartilhamento ainda suficiente para produzir o suficiente para todos. É um modelo no qual
eu ganho mais explorando o meu semelhante. E chamam isso de lei do mercado. Então, quando há escassez de um determinado produto, eu subo o preço para ganhar mais. E eu faço isso até nas tragédias com o preço da água, como aconteceu. Não faz muito tempo que nós vemos isso. Nós temos que ter muito cuidado também, nós falamos no arcano passado sobre a integração, né? O arcano da integração, a temperança. Mas uma falsa integração no arcano 14 pode abrir a porta para o ego se auto-idolatrar. Cuidado que o arcano 15 é o arcano da ego-idolatria. É o arcano que derruba muita gente do caminho espiritual. Porque quando você se resigna, faz a transformação, o renascimento, a integração, e já se acha no caminho espiritual, espiritualizado, cuidado. Cuidado, porque é o diabo travestido de Deus. É o mal travestido de bem. É o lobo em pele de cordeiro. Esta é uma grande advertência que o arcano 15 nos traz. Devemos tomar conhecimento do mal, mas não entrar nele. Nem todos os lobos assumem que são lobos. O grande perigo é o mal que se apresenta como bem. É o lobo que se apresenta como cordeiro. E nós caímos nessas armadilhas. Como nós caímos nessas armadilhas? Por falta de discernimento. Como nós embarcamos na difusão de informações erradas, de mentiras, de maldades pelas redes sociais, propagadas com a heróica intenção de defender o bem, de defender a democracia, de defender a justiça, quando na verdade é propagação de ódio, de mal. Então temos que ter muito cuidado com isso também. Outra coisa interessante que o Arcano 15 nos propõe também é uma reflexão sobre a atração que nós sentimos pela fatalidade através do medo. Como o medo muitas vezes nos leva na direção da fatalidade, porque perdemos completamente o senso da razão, a lucidez. E o quanto nós somos ainda vulneráveis às seduções dos desejos, dos vícios e das paixões, essa força gravitacional que nos puxa para baixo. É preciso desautorizar do comando esse ser autônomo que assumiu o comando de nós. O que é esse ser autônomo que assumiu o comando de nós? É um ser que nós criamos. Será que nós somos de fato o que somos ou nós somos uma coisa que nós criamos? Um persona ou vários personas? Essa é uma questão também que nos traz uma profunda reflexão. Quando nós estamos sendo verdadeiramente nós e quando nós estamos sendo um persona? Observem como nós nos comportamos, observe como você se comporta, observa como você age em determinadas circunstâncias. Quais padrões, quais condicionamentos você segue sempre. Moldados como uma persona que atua. Quem somos nós? E aqui é quem somos nós de fato. Em cada momento, em cada situação, em cada circunstância, quem é que está atuando?
Com qual padrão de condicionamento nós estamos atuando diante da situação A, B, C, D, etc. Quando eu me encontro com um amigo na rua, quem está conversando com esse amigo? Quando ele me convida para ir na casa dele, quem está aceitando ou recusando o convite e se desculpando? Qual persona eu chamo para despistar o amigo chato porque eu não quero ir na casa dele? Quando eu me deparo com o meu chefe lá no meu trabalho, quem está conversando com ele? Quem está dissimulando? Arrependimento é coisa muito boa, porque o arrependimento é a tomada de consciência de que eu pisei na bola. Mas o arrependimento não pode ficar sendo rememorado como um remorso contínuo ou uma culpa contínua. Não resolve. Isso é automortificação. Errei. O que eu posso fazer agora? Existe possibilidade de eu me regenerar de imediato ou eu agora tenho que arcar com a dor, o sofrimento desse mal que eu causei? Porque quando eu causo um mal para uma outra pessoa, ou melhor, quando eu sou instrumento do mal dela, da atração do mal dela, pode ser que ela não queira se reconciliar comigo. Então, tem um certo tempo, talvez uma encarnação, duas, na próxima, daqui a algumas outras encarnações. Mas veja bem, ter a pretensão de dizer assim, eu não vou mais errar, cuidado, é sedução desses dois arcanos, o 15 e o 16. É o que faz muita gente cair. Mas a cada vez que eu pisar no erro e me tornar consciente, eu avanço um pouco no bem e vou me melhorando. O autoconhecimento é um trabalho em si mesmo. Eu sempre digo, o autoconhecimento é um trabalho em si, é você ir se autoburilando. É você ir se modificando, mudando a forma, de uma forma bruta, de uma pedra bruta, numa estátua que vai sendo construída. Você está se construindo, nós estamos nos construindo. Tá? Não tem um elemento externo que está trabalhando esta pedra, esta rocha, transformando numa estátua bela. Somos nós que estamos fazendo isso em nós mesmos. E a evolução é isso. A evolução, até o reino animal, ela segue certos automatismos. No reino vegetal, totalmente automatismo total. No animal já começa a ter ensaios de livre-arbítrio nos animais mais avançados, mais próximos dos seres humanos e tal. Mas na condição humana, a evolução é um trabalho nosso. Ela para, o automatismo cessa. Depende de nós. É um trabalho em nós. É um autoburilamento, é um trabalho que é doloroso, né? Então é assim mesmo, tá? Nós vamos indo devagar, aos poucos, mas o importante é lembrar disso todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Muito bem, gente querida. Gratidão imensa. Que vocês tenham uma semana promissora, com muitas reflexões, muitas transformações, muito autoburilamento e crescimento e solidificação de cada conquista que vocês fizerem. Lembre-se sempre disso, falei isso na semana passada. É muito importante consolidar cada degrau que você sobe. E conseguir, eu consegui, deixa eu agora afirmar, fixar isso na minha consciência, fixar isso na mente consciente, para que não desmorone mais esse degrau que eu conquistei, por menor que ele seja. É assim que nós vamos nos construindo e subindo na escalada evolutiva. Muitíssimo obrigado.
Gratidão imensa. Perdoem-me se falei alguma coisa que tenha machucado vocês. E terça-feira que vem nós nos encontramos com mais um arcano desafiador das nossas seduções internas, o arcano 16.